Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje eu vim gravar um vídeo resolvendo uma lista de exercícios sobre força elétrica, a lei de Coulomb. No próximo vídeo eu vou resolver exercícios sobre a força elétrica de mais de duas cargas. Hoje são esses exercícios mais simples, envolvendo duas cargas elétricas. Vamos acompanhar a resolução? Então, vamos começar a corrigir. A número 1. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, Q2 igual a menos 4 vezes 10 na menos 6 coulomb, no vácuo. Estão separadas por uma distância de 0,3 metros. Determinar a força elétrica entre elas, dado K0 igual a 9 vezes 10 na 9. Então, a primeira coisa que eu faço é retirar os dados do problema, porque assim facilita para fazer o cálculo. Logo depois, então, a gente vai para a resolução da conta. Eu começo sempre a resolução da conta escrevendo a fórmula, porque desta maneira eu vou decorando a fórmula para poder utilizar na hora da prova. Logo depois, eu vou começar a substituir. Então, a força é o que eu quero saber, ela tá com ponto de interrogação aqui, então eu só vou repetir o F. O K0, ele é um valor fixo, que vai ser sempre 9 vezes 10 na 9, que vai multiplicar o módulo do Q1. Módulo do Q1 vai ser 5 vezes 10 na menos 6. Logo depois, o módulo do Q2. O que o módulo faz? Ele tira fora o sinal. Então, eu vou trazer para a equação só o 4 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui divididos pelo 0,3 ao quadrado. 4 vezes 5 dá 20 vezes 9, 180. Vezes 10. Multiplicação de bases 10, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho um expoente 9, um menos 6 com menos 6. Então, 9 menos 6 dá 3 positivo, menos 6, 3 negativo. E aqui embaixo eu vou ter 0,09. Eu gosto muito de trabalhar sempre com base 10 na parte de baixo também. Eu acho mais simples da gente fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer para transformar esse 0,09 em base 10? A vírgula que tá aqui, ela anda uma, duas casas. Toda vez que anda para cá, o expoente vai diminuir. Então, eu vou ter aqui menos 2. 180 divididos por 9 vai ser 20 vezes 10 na menos 1. De onde eu tirei este menos 1? Eu pego o expoente de cima numa divisão de bases 10 menos o expoente de baixo. Agora, isso aqui eu só arrumo para tirar fora. Para tirar fora o menos 1, eu ando uma casa para frente. E como resultado, eu vou ter F igual a 2 Newton. E assim concluir a resolução do número 1. A número 2, então, no vácuo, por ser no vácuo K0 igual a 9 vezes 10 na 9, são colocadas duas cargas elétricas pontiformes de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb e 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, distantes 50 centímetros uma da outra. A força de repulsão entre essas duas cargas tem intensidade de quantos newtons? Então, aqui já retirei os dados do problema e agora eu começo com a resolução. Como sempre, a primeira coisa, escrever a fórmula novamente. A partir do momento que a gente tem a fórmula decorada e não tem necessidade de olhar, eu não preciso escrever mais. Mas enquanto eu tô decorando essa fórmula, eu vou escrevendo ela sempre de novo.
Então, a força é o que eu quero saber, deixei com ponto de interrogação. K0 é sempre o mesmo. Módulo do Q1 vai ser 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica o módulo do Q2, que é 5 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Só tem um detalhe, a distância eu preciso utilizar ela sempre em metros. Então, esses 50 centímetros eu preciso passar ele para metros. Para isso, eu posso usar aquela tabelinha que vem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aonde eu primeiro distribuo em centímetro e a vírgula que estaria aqui eu retiro daqui e trago para cá. Então, 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. E este 0,5 é o que eu vou usar aqui na fórmula. E agora, 5 vezes 2, 10, vezes 9, 90, vezes multiplicação de bases 10, conserva a base, soma os expoentes. Então, eu vou fazer 9 mais o menos 6 mais o menos 6, que vai dar menos 3. Tudo isso aqui divididos por 0,25. Posso pegar isso aqui e passar para a notação científica, esse aqui de baixo. Ou eu posso pegar e dividir direto. Como a anterior eu passei para notação científica, esse aqui eu vou dividir direto para mostrar um outro jeito de fazer. Então, 90 divididos por 0,25 é igual a 360. E a base 10 que está lá em cima, a gente repete. Agora, eu vou tirar fora essa base 10. Então, a vírgula tá aqui, eu ando 1, 2, 3 casas, ela para aqui. Como eu andei para a esquerda, eu somo no expoente. 10 na menos 3 com mais 3, 10 na 0. 10 na 0 dá 1. Então, aqui eu vou ficar com 0,36 Newton. E assim eu concluí este exercício. Número 3. No vácuo foram colocadas duas cargas elétricas idênticas com 4 microcoulomb cada. A distância de 0,4 metros, sabendo que no vácuo a constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9, determine a intensidade da força eletrostática. Então, eu tenho duas cargas idênticas, isso quer dizer que o Q1 é igual a Q2 e ambos valem 4 microcoulomb. Toda vez que aparece o micro é a mesma coisa que 10 na menos 6 coulomb. Eu acho que hoje todos os carros e caminhões da cidade decidiram passar na minha rua. Peço desculpa pelo barulho, mas nem sempre eu espero passar, porque senão eu não vou conseguir fazer a correção da lista, tá? Peço desculpas mesmo pelo barulho, mas tá bem complicado. Então, aqui eu tirei o resto dos dados e agora, como sempre, F é igual a K0 vezes módulo do Q1 vezes módulo do Q2, dividido pela distância ao quadrado. F é o que eu quero saber, então repete a letra. O K0 é sempre 9 vezes 10 na 9, que vai multiplicar o módulo do Q1, 4 vezes 10 na menos 6, que vai multiplicar o módulo do Q2, que é o mesmo valor do Q1. Tudo isso aqui dividido pela distância, que é 0,4 ao quadrado. Força é igual a 9 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 9, 144. Vezes 10 na menos 3, divididos por 0, 16. F é igual a 144 vezes 10 na menos 3. Vou colocar isso aqui na base 10 de novo, que nem eu fiz anteriormente. 144 por 16 vai ser 9 vezes 10 na menos 1. 10 na menos 1, F é igual a 0,9 Newton. Concluímos mais um exercício. O 4, ele é um pouco diferente. O primeiro detalhe, aqui eu digitei na figura e quando eu organizei, eu não coloquei a figura aqui, mas não faz diferença nenhuma. Eu posso desenhar a figura, eu posso somente ler o enunciado, tá?
Então, temos duas cargas elétricas pontiformes próximas uma da outra. A força elétrica de interação entre elas é 9 vezes 10 na menos 1 newton. Sabendo que uma das partículas tem carga elétrica de 5 microcoulomb, determine a carga elétrica da outra partícula. A distância entre elas é 50 centímetros e o meio é o vácuo, onde K0 é igual a 9 vezes 10 a 9, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Então, vou tirando os dados na ordem que eu vou lendo. O primeiro dado apresentado é a força eletrostática, que vai ser 9 vezes 10 na menos 1 newton. Segundo dado apresentado é o da carga 1, da primeira carga, que vai ser 5 microcoulomb, ou seja, 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Determine a carga elétrica da outra partícula, quer saber quanto que vale o Q2. Dá que a distância entre as duas cargas é 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. E, como sempre, K0 igual a 9 vezes 10 na 9. Bom, para resolver, eu faço do mesmo esquema que eu fazia anteriormente. Eu começo copiando a fórmula. Isso aqui é importante para mim substituir cada coisinha no lugar certo. Agora, diferente de antes, eu tenho um valor para o F? Sim, eu tenho. E esse valor vem no lugar do F. 9 vezes 10 na menos 1 igual o K0, que é 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que vale 5 vezes 10 na menos 6, vezes a carga 2, que eu não tenho um valor para ela, dividido pela distância, que é 0,5 ao quadrado. Bom, como aqui eu tenho tudo multiplicação, querendo facilitar, eu posso vir aqui e cancelar esses 9. Tá? Então, fica como uma opção. Eu, particularmente, acho muito mais fácil fazer isso. Cancelo este 9 com esse 9, porque ele tem dos dois lados da igualdade. Mas alguns alunos têm dificuldade de observar isso, então eu vou fazer a multiplicação bem certinha, como tem que ser. Repete esse 9 vezes 10 na menos 1, igual 9 vezes 5, 45, vezes 10. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3 positivo. Isso aqui dividido por 0,25, que multiplica o Q2. Agora, eu vou lá e multiplico cruzado. Considero que aqui eu tenho menos 1. E uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, sempre que eu vou multiplicar cruzado, eu pego aquela parte que tem a letra e coloco na frente. Por quê? Porque assim eu não preciso fazer aquele jogo de sinal de passa com menos 1 para cá, que tem muito aluno que se atrapalha. Então, aqui, 9 vezes 10 na menos 1, que multiplica por 0,25. Deixo por enquanto 45 vezes 10 na 3, que é 2, igual 9 vezes 0,25, dá 2,25 vezes 10 na menos 1. Esse número que está multiplicando, eu vou levar ele para o outro lado, dividindo. 45 vezes 10 na 3. Agora, eu faço esta divisão aqui primeiro. Então, 2,25 divididos por 45, que vai dar 0,05. Na divisão de bases 10, conserva a base, diminui o expoente. Então, eu pego menos 1 daqui, menos o 3 daqui de baixo, que vai ficar menos 4. Só que eu vou arrumar isso daqui, isso aqui não tá bom. Então, eu ando 1, 2 casas para cá e diminuo mais 2 lá no expoente. E assim, eu fico com Q2 igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, que eu posso chamar também de Q2 igual a 5 microcoulomb. Concluída a resolução do número 4. Número 5, duas cargas pontuais de 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, 3 vezes 10 na menos 6 coulomb, estão distanciadas 0,3 metros. Calcule a intensidade da força de repulsão entre elas. O meio é o vácuo.
Como ele me diz que o meio é o vácuo, eu sei que o K0 vai ser 9 vezes 10 na 9. Retirados os dados do problema, a gente começa a resolver. F é igual a K0 vezes módulo do Q1 vezes módulo do Q2, tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. F eu não sei, tem o ponto de interrogação, então repete. Igual ao K0, que é 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que é 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica a carga 2, que é 3 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui divididos por 0,3 ao quadrado. Agora eu vou só multiplicar. 9 vezes 2 vezes 3, então 3 vezes 2, 6 vezes 9, 54. Vezes 10, 10 na 9, 10 na menos 6, 10 na menos 6, menos 3. Divididos por 0,09. Aqui, como eu já disse, se vai fazer com a calculadora, ok, de pegar e fazer essa divisão. Mas como aqui eu tô fazendo sem a calculadora, eu prefiro passar para a base 10. Daí eu faço 54 por 9, que vai dar 6 vezes 10 na menos 1 Newton. Mas isso aqui a gente reescreve como sendo 0,6 Newton. Este é o resultado da número 5. 6. Duas cargas pontuais, Q1 igual a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb, Q2 igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, são colocadas a 10 centímetros de distância. Calcule a intensidade da força de atração entre elas. O meio é o vácuo. Retirados os dados do problema, a gente vai começar a resolver. Então, começo copiando a fórmula e agora eu vou começar a substituir. F é igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica módulo do Q1, 5 vezes 10 na menos 6, que multiplica módulo do Q2. O módulo é como se eu tirasse fora o sinal. Então, 2 vezes 10 na menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância. 10 centímetros em metros, 0,1 metros. Então, aqui 0,1 ao quadrado. A força vai ser 9 vezes 5 vezes 2, então 2 vezes 5, 10 vezes 9, 90, vezes 10, 9 menos 6, menos 3, divididos por 0,01. F vai ser igual a 90 vezes 10 na menos 3, divididos por 1 vezes 10 na menos 2. 90 por 1 vai dar 90. Vezes 10 na menos 1. Vou andar uma casa para cá e vou chegar aqui o 9. Vou chegar aqui a força é 9 newtons. E assim eu concluí a resolução das 6. Número 7. Duas cargas elétricas positivas e iguais a 2 vezes 10 na menos 5 coulomb estão separadas 1 metro. Sendo K0 9 vezes 10 na 9, qual a intensidade da força de repulsão entre elas? Então, aqui eu tenho duas cargas elétricas idênticas, elas são iguais. Eu não preciso escrever duas vezes o valor da carga, eu posso escrever somente uma vez. Elas estão separadas por 1 metro. Fala que o meio é o vácuo, nosso K0, 9 vezes 10 na 9. E quer saber a intensidade da força de repulsão. Cargas igual, mesmo sinal, força de repulsão. A fórmula F é igual a K0 vezes módulo do Q1 vezes módulo do Q2, dividido pela distância ao quadrado. Agora eu vou substituir. O F é o que eu quero saber, o K0 é 9 vezes 10 na 9. A carga 1, 2 vezes 10 na menos 5. A carga 2, 2 vezes 10 na menos 5. Tudo isso aqui divididos por 1 ao quadrado. F vai ser igual a 9 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 9, 36. Vezes 10. 10 com menos 5, menos 5. Então, menos 5, menos 10. Menos 10 mais 9, menos 1. Tudo isso aqui divididos por 1. Agora, eu vou tirar fora essa base 10, desloco a vírgula uma casa para cá e chego que a força é 3,6
Newton. E assim concluímos a resolução da número 7. Número 8. São dadas duas cargas, Q1 igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, Q2 igual a menos 1,5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Qual deve ser a distância entre elas para que a força de atração tenha módulo igual a 0,3 Newton, dado K0 igual a 9 vezes 10 na 9. Então, aqui nesta número 8, ela é um pouco diferente do que eu tinha antes. Eu tenho a carga 1, 2 vezes 10 na menos 6. Eu tenho a carga 2, que é menos 1,5 vezes 10 na menos 6 coulomb. E aí, eu quero saber a distância. Eu não tenho o valor da distância, eu quero saber. E foi dado o valor da força, assim como o valor do K0. Então, da mesma forma que antes, eu começo sempre igualzinho, tá? Todas as vezes eu começo do mesmo jeito, que nem eu já falei, para decorar a fórmula. Agora, no lugar do F, eu vou colocar o valor que foi dado para o F. No lugar do K0, o 9 vezes 10 na 9. No lugar do Q1, 2 vezes 10 na menos 6. No lugar do módulo do Q2, tiro fora o sinal que está na frente do Q2 e vem só 1,5 vezes 10 na menos 6, divididos por d ao quadrado. Esse d ao quadrado que está dividindo aqui, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, eu fico 0,3, ele vai ficar multiplicando o d ao quadrado. Por quê? O d ao quadrado aqui estava dividindo, vem para o outro lado multiplicando. 9 vezes 2 vezes 1,5, então 1,5 vezes 2, 3 vezes 9, 27, vezes 10. 10 na 9, 10 na menos 6, 10 na menos 3, 10 na menos 6, 10 na menos 3, esse é o resultado. Agora, d ao quadrado igual 27 vezes 10 na menos 3, divididos por 0,3. Bom, eu aqui particularmente gostaria de colocar este 0,3 em base 10. Por quê? Porque eu fico com 3 vezes 10 na menos 1. Acho mais fácil. Mas dá para dividir aqui. Só que aí, dividindo aqui, a gente precisa arrumar esse número. Por quê? Porque eu vou ficar com 27 divididos por 0,3, que vai dar 90 vezes 10 na menos 3. E eu tenho que fazer o quê? Andar com a vírgula uma vez para cá, somar 1 no expoente, para o final ficar com 9 vezes 10 na menos 2. Esse é um jeito de fazer. Eu gosto muito de fazer desta maneira aqui, porque eu acho mais prático, principalmente quando a gente não tem calculadora. Então, pego e faço 27 divididos por 3, que vai dar 9, vezes 10. 10 na menos 3, menos o menos 1. Menos 3, menos 1, que vai dar mais, então, menos 3 mais 1, menos 2. E agora, eu tenho esse d ao quadrado. Como que eu tiro fora um d ao quadrado? Coloco raiz quadrada, mas eu preciso aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Aqui eu vou cancelar, então eu vou ficar só com o d igual raiz quadrada de 9 é 3, vezes. Agora, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número com expoente, esse expoente ele precisa ser par. E aí, eu pego esse expoente e divido por 2. Então, para tirar fora a raiz, é como se eu pegasse e fizesse menos 2 divididos por 2, que vai dar 10 na menos 1. Arrumando isso aqui, eu vou ficar com o d igual a 0,3 metros. Concluído a resolução da 8. 9. Duas cargas iguais, separadas 1 metro no vácuo, repelem-se com uma força de 3,6 Newton, sendo K0 igual a 9 vezes 10 na 9. A constante eletrostática no vácuo. Podes afirmar que o valor de cada carga em Coulomb será de quanto? Então, eu tenho duas cargas iguais separadas. Então, eu vou ter, tá, a resolução da 9, eu tenho a carga 1 igual a carga 2, que no caso eu vou chamar só do Q, nada mais do que isso. Elas estão separadas por uma distância de 1 metro.
É dado que o K0 é o mesmo de sempre, isso aqui não muda, e que a força entre as duas cargas é 3,6 Newton. Bom, e aí como é que eu vou fazer essa? Ela é um pouco diferente das outras que a gente já fez, mas a fórmula é a mesma, o princípio é o mesmo. Tenho o valor de F? Tenho 3,6 igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga 1, que eu vou chamar de quê? Que multiplica a carga 2, que eu também chamo de quê? Tudo isso aqui dividido pela distância, que é 1 ao quadrado. 3,6 vai ser igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q vezes Q? Q ao quadrado. E essa distância de 1 ao quadrado é 1, não vem para cá. Agora aqui eu pego este valor aqui e levo para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 9 vezes 10 na 9, igual ao Q ao quadrado. Bom, 3,6 divididos por 9 é a mesma coisa que 0,4. 10 na 9 aqui embaixo vai subir para cima, 10 na menos 9. No exercício anterior, eu já falei que eu preciso sempre deixar o expoente par para conseguir fazer a raiz dos dois lados. Para eu deixar esse expoente par, eu ando com a minha vírgula uma casa para cá. Quando eu ando uma casa para a direita, eu diminuo 1 no expoente. Então, eu fico que o Q2 é igual a 4 vezes 10 na menos 10. E agora sim, eu posso pegar e tirar a raiz dos dois lados. Cancelo a raiz aqui e dessa forma eu fico só com o Q igual raiz de 4, 2, vezes 10. O expoente aqui, a raiz é como se eu dividisse por 2. Então, eu vou ficar com menos 5, unidade de medida, coulomb. E assim concluímos a número 9. Concluindo essa lista de exercício, duas cargas pontiformes iguais, separadas pela distância D igual a 10 centímetros, repelem-se com uma força de intensidade F igual a 14,4 Newton. Calcule o valor dessas cargas sabendo que estão situadas no vácuo, ou seja, 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, eu tenho Q1 igual a Q2 igual ao Q. Depois disso, ela vai dizer que estão separadas por uma distância de 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Que elas se repelem, essas duas cargas, com uma força de 14,4 Newton. Que o K0 é 9 vezes 10 na 9. Então, agora, força é igual K0 vezes módulo do Q1 vezes módulo... Opa, esqueci do módulo. Do Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, F vale 14,4, igual K0, 9 vezes 10 na 9, vezes o módulo do Q1, eu não tenho, é Q, vezes o módulo do Q2, também é Q. Tudo isso aqui dividido pela distância, que é o 0,1 ao quadrado. Então, eu vou ficar com 14,4 igual 9 vezes 10 na 9, que multiplica Q ao quadrado, divididos por 0,01. Que eu também posso passar isso aqui para uma base 10, tá? E aí, eu vou ficar, então, com 9 vezes 10 na 9, vezes o Q ao quadrado, divididos por 1 vezes 10 na menos 2. Esse 1 vezes 10 na menos 2, eu levo para o outro lado multiplicando. 1 vezes 10 na menos 2. E o 9 vezes 10 na 9, eu trago para cá, dividindo. Posso fazer desse jeito? Posso fazer desse jeito ou posso fazer multiplicação cruzada. Tanto faz, tá? Então, eu já mostrei antes como é que eu faço multiplicar cruzado e agora eu tô mostrando outro jeito. Aqui eu faço 14,4 vezes 1, que vai dar 14,4 vezes 10 na menos 2, que é o que ficou aqui, divididos por 9 vezes 10 na 9. Agora, eu vou fazer 14,4 divididos por 9. Então, boto Q ao quadrado aqui,
14,4 por 9 vai dar 1,6 vezes 10, menos 2, menos o 9, menos 11. Só que para mim conseguir tirar isso aqui, fazer a raiz, eu tenho que arrumar isso aqui. Como que eu vou arrumar? Então, eu vou ficar com Q ao quadrado igual a 16. Como que eu transformo isso em 16? Ando com a vírgula uma casa para cá. Toda vez que a vírgula anda para a direita, eu diminuo um expoente. Então, vezes 10 na menos 12. Agora, eu vou lá e tiro a raiz dos dois lados. Vai me deixar com um Q igual a 4, porque a raiz de 16 é 4, vezes 10 na menos 6 coulomb. E assim concluímos a lista de exercícios sobre força elétrica. Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido a explicação dada nesse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo ou nesse vídeo ou gravo um novo vídeo tirando as dúvidas que vocês tiverem. Abraço, até o próximo vídeo, tchau!